Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo sobre teologia. Hoje estaremos considerando a objeção de Alfred Ayer ao argumento ontológico a favor da existência de Deus. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Eu estava postando os vídeos sobre teologia aos domingos. A partir desta semana, os vídeos sobre teologia estarão sendo postados nas segundas-feiras. Então, uma vez por semana, toda segunda-feira, eu estarei trazendo um vídeo novo sobre teologia. Hoje nós estaremos considerando a objeção ao argumento ontológico a favor da existência de Deus proposta por A.J. Ayer, ou Alfred Ayer. É importante considerar aqui o que é o argumento ontológico. O argumento ontológico ele parte da pressuposição de que da própria noção de Deus a gente pode provar sua existência. Então, apenas de dizer assim, Deus, apenas por trabalhar o conceito de Deus, melhor dizendo, a gente pode provar que ele existe sem antes ir para a experiência. A gente não precisa ir na experiência provar que Deus existe. Para o argumento ontológico, a partir do conceito de Deus, do próprio conceito de Deus, a gente prova que ele existe. Porque, por definição, Deus, ele é um ser perfeito. A existência seria parte da perfeição. A existência seria uma perfeição, melhor dizendo. Então, se Deus é perfeito e a existência é uma perfeição, logo Deus necessariamente existe. Porque faz parte do conceito de perfeição a existência. Então, pelo próprio conceito de Deus, nós poderíamos considerar que ele existe. Qual é a refutação de Ayer, que é um positivista, né? Ele é um lógico positivista do século XX, então ele vai desenvolver uma resposta ao argumento ontológico ali por volta de 1930, e o Alfred Ayer, ele vai nos primeiro dizer para a gente assim, que existem três tipos de declarações, três tipos de afirmações. E ele vai dizer então que existe, primeiro, afirmações que são factuais, ou seja, são afirmações a respeito da realidade. Por exemplo, quando eu digo que uma cadeira existe, ou quando eu falo, ou melhor dizendo, quando eu falo que uma cadeira ela tem 4 pernas, a cadeira X tem 4 pernas. Quando eu afirmo a cadeira tem 4 pernas, eu estou fazendo uma afirmação sobre um fato da realidade. Essas afirmações sobre um fato da realidade concreta, empírica, nós chamamos de afirmações sintéticas, porque você pega um conceito, que é o conceito de cadeira, e você atribui a esse conceito uma propriedade dele na realidade, enquanto objeto real. Então é um juízo sintético, porque você faz uma síntese entre a noção de cadeira e uma propriedade, que é a propriedade, por exemplo, de ter 4 pernas. E você está se referindo a uma cadeira factual. Por outro lado, eu posso fazer afirmações lógicas. Afirmações lógicas, elas são afirmações analíticas. Elas são afirmações a partir de uma palavra, de um conceito. Por exemplo, quando eu digo uma pessoa casada, ela é não solteira, ou seja, uma pessoa casada, ela não é solteira, ou quando eu digo que é melhor ser solteiro é ser não casado, isso que eu estou fazendo é uma afirmação lógica, porque faz parte da definição do conceito de ser casado que a pessoa seja, que ela não seja solteira. Só que olha um detalhe importante aqui. Afirmações lógicas, que o Ayer vai chamar de analíticas, essas afirmações, elas não dizem sobre fatos, elas dizem respeito a palavras, a conceitos, melhor dizendo. Então, o conceito de solteiro é um conceito que não inclui a ideia de uma pessoa solteira ser casada. E olha o que é importante se considerar aqui. Poderia ser que não existisse no mundo nenhuma pessoa casada. Vamos imaginar uma realidade onde nenhuma pessoa casou. Então, na realidade factual, não existe nenhuma pessoa que é casada. Na realidade factual, não existe nenhuma pessoa que é casada. Ainda assim, eu posso dizer, uma pessoa casada é uma pessoa não solteira. Por que eu posso dizer isso? Porque as afirmações lógicas, elas dizem respeito às palavras. Elas não necessariamente se referem a fatos da realidade. E aí, além desses dois tipos de declarações, existe um terceiro tipo, que são declarações sem sentido. Quando uma declaração ela não se encaixa nem numa declaração sobre fatos, nem numa declaração lógica sobre palavras, o que eu tenho é uma declaração vazia de sentido.
Então, como eu posso fazer para saber se uma declaração ela é sem sentido? Eu só preciso observar se ela é um fato observável ou se ela é um fato lógico. Essa questão de verificação, o Ayer vai chamar de princípio de verificação. Ele vai dizer que uma declaração só faz sentido se ela for ou empiricamente verificável, ou seja, quando você pode observar esse fato na realidade, ou quando ela for analiticamente verificável. Isto é, quando a própria palavra ela nos permite afirmar coisas sobre ela. Um triângulo tem 3 lados, 2 mais 2 é igual a 4. Um solteiro é um homem não casado. Isso que é uma... Então, existem duas formas de você provar, por assim dizer, uma declaração. Ou ela diz respeito somente ao contexto das palavras, então são afirmações lógicas, elas não dizem respeito a fatos na realidade, mas apenas a conceitos e palavras. E você tem as declarações de observação factual. As declarações de observação factual, elas podem ser verificadas empiricamente. Como que se dá essa verificação? Ela se dá por constatação, você pode ir lá na realidade constatar que essa declaração é verdadeira. Então, por exemplo, quando eu falo as rosas são vermelhas, o que você vai fazer para saber se as rosas são vermelhas? Você vai lá na realidade e olha, a rosa é vermelha? Olha, é vermelha. Ou você também pode tentar falsificar essa declaração. Uma declaração empírica ela precisa ser falseável. Tem que ter como você verificar e refutar ela. Então, por exemplo, se alguém fala assim... deixa eu pensar uma declaração. Se alguém fala, por exemplo, que todos os cisnes são brancos, como que a gente pode refutar essa declaração? Como a gente pode falsear ela? É só a gente ir lá na realidade constatar que existe um cisne que é preto. Então você falseou a declaração. Então tem que ter como falsear, tem que ter como verificar por observação empírica e tem que ter como falsear, testar essa afirmação, tentar refutar ela pela observação. Então, isso quer dizer que as declarações elas são verificáveis. Você pode checá-la. Duas formas que você pode checar. Você pode checar por ir lá e constatar, por falsear, que é a constatação empírica, ou você pode olhar essa declaração, se ela for uma declaração sobre palavras, e ver se pela definição da palavra isso faz sentido. Só que é importante dizer, afirmações analiticamente verificáveis, elas não dizem respeito a fatos da realidade, mas a conceitos e palavras. Né? Não existe um 2 na realidade, ou um 4 na realidade. Não precisa existir solteiros na realidade para você afirmar que um solteiro não pode ser casado. Um solteiro é uma pessoa não casada. Então, quais que são as implicações disso para o chamado argumento ontológico? Vamos pensar aqui. Nós podemos considerar assim. Declarações sintéticas, elas nos falam sobre coisas que podem ser provadas empiricamente. Declarações analíticas, elas dizem respeito apenas aos significados de palavras. E, em terceiro lugar, declarações sem sentido são declarações que não se encaixam nem nas declarações sintéticas, nem nas declarações analíticas. Agora, nós precisamos considerar o argumento ontológico. Quando o argumento ontológico fala que Deus existe, ele chega à conclusão Deus existe, essa declaração é sintética, essa declaração é analítica ou essa declaração é sem sentido? Primeiro, vamos lá, essa declaração é analítica? Não! Por que não é analítica? Como eu disse, declarações analíticas não nos falam sobre coisas na realidade. Elas falam apenas dos significados das palavras. Então, se eu falar Deus existe, isso vai ser só um significado de uma palavra? Não vai. Quando uma pessoa fala que Deus existe, ela quer dizer para você que lá na realidade concreta, viva, existe um ser que é Deus, existindo na realidade. Então não é só uma questão de palavras. Então, primeiramente, a gente não pode classificar a afirmação Deus existe, a conclusão do argumento ontológico, nas declarações analíticas. Porque uma pessoa que afirma que Deus existe, ela está propondo afirmar um fato da realidade. Então já não é analítico. Agora vamos ver se é sintético. O que é uma declaração sintética? É uma declaração que você pode provar indo lá verificar. Seja por observar aquele fato, seja por tentar falseá-lo. Agora vamos lá. Você pode observar Deus na realidade? Será que a gente pode ver Deus? Confirmar que ele existe? Não. Agora vamos tentar falsear.
Vamos tentar pelo menos falsear. Primeira coisa, como que a gente pode falsear a existência de Deus? Como a gente pode testar, tentar refutar? Primeiro, vamos fazer testes em laboratórios? O que a pessoa vai falar para você? Não tem como fazer teste em laboratório. Por que não tem? Porque Deus é invisível. Você não pode ver, então não tem como eu ver. Deus é invisível. Tá, não tem como eu ver. Tem como eu ouvir? Não consigo ouvir Deus. Não consigo ter um aparelho de som que capta a voz de Deus falando. Tá? Será que eu posso, então, cheirar Deus? Não, Deus não tem cheiro. Não tem como você cheirar. Será que eu posso, então, sentir o gosto de Deus? Também eu não posso sentir o gosto de Deus. Será que eu posso tocar Deus? Eu também não posso tocar Deus. Então, tem como verificar se Deus existe? Não tem. Isso, às vezes, é até chamado, numa analogia, que é a analogia do dragão na garagem, né? Então, alguém fala assim, existe um dragão na garagem. Você vai lá na garagem verificar se tem um dragão. E aí você não vê nenhum dragão lá. E a pessoa fala assim, não, mas é porque o dragão é invisível. Tá, o dragão é invisível. Então, que outra forma eu posso provar a existência dele? Será que eu posso tocar? E aí a pessoa fala, não, você não pode tocar, porque esse dragão é intangível. É impossível tocá-lo. Tá, mas eu posso, então, ouvi-lo? Não, você não pode ouvi-lo, porque esse dragão não emite sons. Tá, será que eu posso, então, pegar uma farinha, tacar aqui na garagem e a farinha vai formar o formato do dragão que está aqui? Ele vai, pelo menos vai dar para ver? Não vai dar, porque esse dragão, as coisas atravessam ele. Tem como duas coisas ocuparem o mesmo lugar que esse dragão está. Então, essa hipótese do dragão na garagem, ela é o quê? Ela é sintética? Ela é analítica ou ela é sem sentido? Olha, ela não pode ser analítica, porque ela diz respeito a um fato da realidade. A pessoa que fala que tem um dragão na garagem, ela quer propor que tem um fato na realidade. Então não pode ser analítico, porque o que é analítico diz respeito somente ao significado das palavras. Ela é, então, sintética? Não é sintética, porque não tem como verificar. Então o que ela é? Sem sentido. Sem sentido. Ela não diz nada. Ela não comunica nada. Ela não expressa nada. É uma afirmação sem sentido. O mesmo vale para Deus. Deus não é uma afirmação analítica. Deus existe é uma afirmação que não pode ser analítica porque ela pretende dizer sobre um fato da realidade. Ela também não pode ser sintética porque ela não pode ser verificada por meios empíricos. Isso quer dizer, então, que a afirmação de que Deus existe, ela é simplesmente sem sentido. Sem sentido. Essa que é a definição. Sem sentido. Não é que ela está errada. Não é que ela é falsa. É que ela não tem nem sequer sentido. Ela não tem significado. Porque se ela não é analítica nem sintética, ela é simplesmente uma declaração vazia de significado. Ela não comunica nada. É a mesma coisa de você falar blu, blu, blá. Blu, blu, blá. Você falar Deus existe é falar blu, blu, blá. É falar uma coisa que não tem sentido nenhum. Porque para alguma coisa ter sentido, ou tem que ter a ver com o significado das palavras apenas, ou tem que ser alguma coisa que você pode verificar empiricamente. Se você não pode nem verificar empiricamente, e se também não diz respeito apenas ao significado da palavra, então é simplesmente uma declaração nonsense, sem sentido. Isso que é a refutação, né, do A.J. Ayer, do Alfred Ayer, ao argumento ontológico. Ele diz que o argumento ontológico é só uma questão de palavras vazias de sentido. Você fica falando, Deus é perfeito, a perfeição inclui a existência, logo Deus existe. Sabe o que é isso? É um jogo de palavras vazia de sentido. É simplesmente um jogo de palavras, porque não diz respeito a nada que você possa verificar, falsear ou testar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.